Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre as leituras do mês de novembro. Se alguém comentar aí embaixo, Duda, você não está tão animada quanto normal, é porque acabei de acordar bem cedinho, acho que são 7h e pouca da manhã. Então, assim, eu sou uma pessoa noturna, eu fico bem mais animada durante a noite, mas isso não quer dizer que eu esteja de mau humor, chateada, nem nada, eu tô super bem. Eu sempre falo porque as pessoas costumam comentar, né, então... Vamos lá, hoje é dia de leituras de novembro. Em novembro eu li muita coisa legal e eu resolvi, para organizar melhor o vídeo, mostrar primeiro o que eu cumpri da meta. No comecinho, logo quando eu comecei a fazer os vídeos de metas, eu estava fazendo dessa forma, né? Primeiro mostrando os que eu consegui cumprir da meta e depois os outros livros. Só que aí eu parei e comecei a fazer, como sempre, dos primórdios, que é mostrar pela ordem de leitura. Mas eu acho que fica mais legal se eu mostrar primeiro os que eu consegui cumprir da meta, para vocês terem uma ideia, né? De como é que andam aquelas metas que eu sempre compartilho com vocês todo início do mês, né? Então vamos lá. Eu li em novembro Os Pássaros, de Frank Baker, que, claro, remete diretamente aos Pássaros do Hitchcock, todos fazem essa conexão, mas, na verdade, o filme do Hitchcock é acreditado ao conto Os Pássaros, da Daphne du Maurier, que eu também li este mês e vou comentar logo em seguida. Eu já fiz vídeo sobre os dois aqui no canal, na verdade os três, o filme também. Esse livro tem uma pegada, assim, mais reflexiva, ele não é bem o que eu esperava. Ele vai trazer este mundo pós-apocalíptico e um idoso, já no final da sua vida, contando, assim, pra família, rememorando aqueles acontecimentos de quando ele tinha 20 e poucos anos e os pássaros vieram. Então a gente sabe que algo terrível aconteceu, que a gente sabe que existe um clímax aí na história, mas assim, a forma como os pássaros chegam e o que eles significam nessa história não é bem o que eu esperava, apesar de eu ter gostado bastante da ideia do autor. Ele tem uma ideia bem original nesse quesito, os pássaros representam assim algo terrível e a gente vai descobrindo aos poucos. Mas ele tem uma pegada muito mais reflexiva no sentido de pensar a sociedade em que ele estava vivendo ali, na Inglaterra, na década de 30, depois da Primeira Guerra Mundial e antes da Segunda, que neste caso nem sequer aconteceu porque esse destino foi modificado, já que a gente tem aqui um mundo pós-apocalíptico depois dos pássaros. Então ele tem uma pegada assim mais filosófica mesmo, e eu achei isso muito bacana. Eu gostei do livro, mas ele não é um livro de suspense e terror, que é algo que a gente espera, né, dos pássaros, já porque sabemos do filme, enfim. Então, logo depois que eu terminei Os Pássaros, eu fui pegar o da Daphne, que é acreditado como o do Hitchcock. E o da Daphne é um conto bem curtinho, e este sim tem essa pegada mais thriller, mais suspense, e vai focar numa família que mora ali na Cornualha. Eles tentam avisar isso para algumas pessoas quando ainda está bem de início, só que ninguém dá muita bola, né, porque os pássaros, atacando as pessoas. E daí eles são um dos únicos que conseguem fortificar suas casas, e vai mostrando aí o cotidiano deles nesse momento. E ele perdendo cada vez mais contato com o mundo, já que os pássaros estão aterrorizando a todos. E os pássaros da Daphne significam algo diferente, são pássaros mais comuns, que mudaram de comportamento. Então o conto também termina de uma forma mais abrupta, né, assim, eu diria mais parecida com a forma como o filme termina. Nenhum dos três tem, assim, uma conexão tão grande. Eu acho que a base dos três é a mesma, né, pássaros atacando seres humanos. Os três me agradaram de formas distintas. Quem quiser algo mais aprofundado, só conferir o vídeo. Li O Estrangeiro, do Albert Camus, grande obra aí do século XX também. O Camus foi vencedor do Prêmio Nobel de Literatura e essa aqui é conhecida como a obra-prima dele. Ele tem uma pegada mais existencialista, né? Mas o próprio autor, ele descartou esse termo de romance existencialista. Ele disse que é mais um romance do absurdo, e eu acho que faz parte da trilogia do absurdo, né? Mas esse aqui foi o único que eu li do Camus. Ele se passa na Argélia durante a dominação francesa, né? Os franceses estão na Argélia, que fica no norte da África, do continente africano, e aí foca neste homem. Uma veia meio psicopata, eu diria, né? Eu não sou psicóloga para afirmar e diagnosticar, mas o Meursault, ele é uma pessoa praticamente sem muitos sentimentos e emoções. Pra ele tanto faz, tanto fez. Ele consegue estar satisfeito ali com algumas coisas do cotidiano dele, mas ele simplesmente não liga muito pra nada. Então vai chegar um dia em que ele está na praia e do nada ele vai matar um árabe, e ele não tem muito por que matar esse árabe, e ele sequer liga. E daí algumas coisas vão acontecer depois disso. Eu acho que o forte desse livro é o final mesmo, aquela parte em fluxo de pensamentos em que o Meursault vai filosofando e chegando a várias conclusões. Eu acho que aí é um dos pontos mais fortes do livro, mas sem dúvida alguma é um livro interessantíssimo. Eu não vou me aprofundar tanto, porque aqui também não é o propósito do vídeo, mas eu já gravei um vídeo só sobre ele. E daí no vídeo que eu gravei sobre ele, eu também falei sobre o caso Meursault, que tem ligação direta, né, com O Estrangeiro. É um argelino que escreveu, e ele tem uma proposta bem interessante, porque ele vai contar sob o ponto de vista da família do árabe,
que é morto no outro livro. E quem leu O Estrangeiro sabe que este árabe é mencionado de passagem. Isso é até uma das coisas assim, né, características do livro, que a gente percebe que quando o Messua está sendo julgado, as pessoas sequer ligam, né, que ele matou um árabe. Eles ligam mais para o fato dele não ter chorado no funeral da mãe dele, que é logo no início do livro. E daí ele fala muito sobre esses aspectos mais culturais da Argélia e como eles viam esse pessoal que vinha da França, estava lá naquele local, dominando o local, tomando as coisas deles, e que eles sabiam que isso era apenas uma questão de tempo, e aí vai falando, rememorando também essa época e contando como a morte do irmão impactou na sua vida, porque é contado do ponto de vista do irmão do árabe. Eu gostei da narração do Kamel Daoud, eu acho que é um bom complemento quando a gente termina de ler O Estrangeiro, e deve ser lido logo depois, porque ele traz muitas referências ao Estrangeiro, e que, como eu tinha acabado de ler, eu peguei praticamente todas as referências, eu fazia as conexões instantâneas, e eu acho que é uma ótima leitura para se fazer logo depois. E daí a gente conversa mais sobre ele quando eu postar o vídeo, que deve entrar no ar nos próximos dias ou semanas. Também li em novembro, claro, o nosso Agatha Christie do mês, que foi O Assassinato de Roger Ackroyd. Esse aqui é um dos meus livros preferidos da Agatha. Eu estava muito empolgada com essa releitura, porque mais uma vez reafirmou o quanto eu gosto desse livro. Ela é muito engenhosa aqui. É um ótimo livro, por exemplo, para você iniciar neste mundo da Agatha Christie, e você vai ter uma ideia bem clara assim do que ela tem o poder de fazer, da forma como ela arquiteta suas tramas. E ele vai trazer aquela trama mais familiar, né? Numa cidadezinha pequena, um vilarejo praticamente, o Poirot está por lá, aposentado, plantando abóboras, e ele se vê tragado para dentro deste caso, já que 3 pessoas dessa cidade morrem assim, próximas umas às outras. A gente sabe, o leitor sabe no caso, que esses acontecimentos estão meio que interligados. E é contado sob o ponto de vista do médico do vilarejo, que é vizinho do Poirot. Então ele está sempre com o Poirot ali como uma espécie de Hustings, né, no caso, porque quem sempre acompanha o Poirot nos seus casos é o Hustings, e neste momento do livro está na Argentina. Já discutimos sobre ele em vídeo, mas fica aqui a recomendação de um dos melhores livros de Agatha Christie. É tão bom que ele ficou em 3º lugar nos preferidos dos fãs. Ano passado, em 2015, eles fizeram uma enquete mundial com os fãs do mundo inteiro para descobrir qual era o livro preferido dos fãs. O primeiro é o que ganhou o 1º lugar, foi o E Não Sobrou Nenhum, né, que é o caso dos 10 negrinhos. O 2º lugar ficou com O Assassinato no Expresso do Oriente, e o 3º lugar ficou com O Assassinato de Roger Ackroyd. Eu acho que o último turno foi o primeiro livro que eu terminei no mês de novembro, que estava também nas metas. E o último turno é a finalização da trilogia Bill Rogers. Eu também já gravei vídeo sobre ele, mas eu acho que eu não postei até o momento ainda que eu vou postar esse vídeo. E, gente, eu adoro essa trilogia, porque eu me afeiçoei muito aos personagens. Não tenho como falar muito deste livro sem soltar spoiler do primeiro, né? Porque ele é uma ligação direta do primeiro. Mas eu adorei o fato do Stephen King ter mantido os personagens. Ele meio que criou uma ligação, assim, mais direta com a gente, faz com que a gente se importe mais. Eu acho que foi mais interessante assim do que se ele tivesse feito um caso para cada livro. E eu não vou me estender muito, mas fica aqui a dica de uma trilogia que eu gostei demais, e o Stephen King não me decepciona. Então, daquelas metas que eu me propus no início do mês, esses foram os livros que eu cumpri, né? Então aqui tem o quê? Na verdade, esse aqui não. Esse aqui veio na surpresa quando eu terminei O Estrangeiro. Então foram esses 4 aqui, os livros que eu cumpri das metas. Mas não terminamos por aí, né? Já entrou aqui no meio o caso Messua, já entrou Os Pássaros da Daphne, e alguns outros livros sempre entram no meio das metas. Então um deles foi A Invenção de Murel, e eu amei este livro, já tem vídeo pra ele aqui no canal. É do Adolfo Bioy Casares, que foi um grande autor argentino, ele morreu em 1999. E esse aqui tem uma pegada mais fantástica, ele é um romance fantástico com ficção científica e mistério sobre um homem que vai se refugiar numa ilha. Ele não pode ser encontrado ou então será preso, então ele foge para esta ilha que é deserta até que alguns turistas chegam ao local. De início ele fica meio apavorado, né? Ele vê aí sua liberdade em risco, até que ele se apaixona por uma dessas turistas, só de vista. A surpresa vai ser quando ele tentar falar com essa turista pela primeira vez. E ele vai descobrir que as coisas não são bem o que ele pensava, existe alguma coisa misteriosa acontecendo por ali. E eu amei este livro, ele tem uma pegada assim legal de suspense, a gente fica curiosa para saber o que é que está acontecendo. Ele tem esse viés mais reflexivo e filosófico, ele deixa a gente pensando sobre alguns assuntos interessantes após finalizar a leitura. Então eu acho que é um livro que funciona em vários sentidos, tanto como entretenimento, como mistério e suspense,
quanto algo assim a mais, que deixa a gente filosofando e refletindo sobre o que o autor colocou aqui. Uma das melhores surpresas deste ano foi finalmente eu ter lido Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto, que foi um autor pernambucano. E eu amei este livro, me apaixonei, virou também favorito da vida. Ele vai assim no âmago do povo nordestino. Fala para todos os brasileiros, né, essa questão da perseverança e da luta diária. E a forma como ele usa as palavras para contar essa história é que consegue ir bem fundo, assim, sabe? Que deixa a gente extremamente tocada. Não tem como ler este livro e não se sensibilizar. É simplesmente maravilhoso, gente. Eu não consigo descrever este livro de outra forma e virou meu livro favorito nacional. E quem quiser ver um pouco mais, saber um pouco mais da história, também dá uma conferida no vídeo que eu vou deixar aqui, daí eu já me aprofundei mais. Jumanji é outra leitura muito gostosa do mês de novembro. Ele é um livro infantil, então ele é bem rápido de ler, você consegue ler em minutos. Tem várias ilustrações, eu gostei também das ilustrações. A história de Jumanji é conhecida por todos, né? É o que inspirou o famosíssimo filme. É muito gostoso, assim, rememorar essa história. Ele tem um toque de infância e nostalgia. É um excelente livro para ler para uma criança, porque traz essa pegada de aventura, né? Através de um jogo que transforma as coisas em realidade. E a garotinha é super corajosa, ela é até mais assim firme do que o seu irmão, né? Que ela vai, não, vamos terminar o jogo, porque quando a gente terminar vai dar tudo certo. Eles estão esperando os pais voltarem, né? Diferente do filme, não é apenas o garoto, os dois são irmãos e passam aí por esses percalços enquanto os pais estão num jantar. Chris Van Allsburg também é o mesmo autor de O Expresso Polar, que também virou filme, né? Aquele filme que se passa no Expresso Polar na época do Natal. Então ele realmente se especializa aí em fazer ilustrações e roteiros voltados para o público infantil. Também li em novembro o Contos da Mamãe Ganso. Esse livro eu tenho há um tempinho já, que foi publicado pela Kozak Naif. E ainda está disponível, eu creio eu, né, porque alguns já se esgotaram. E ele é do Charles Perrault. Foi registrado pelo Charles Perrault, nessas histórias, mas a gente sabe que muitas delas, ou a maioria, sei lá, ou todas, vêm de tradição oral. Então as histórias eram sempre escutadas, passando de geração para geração. Algumas pessoas faziam modificações e aí o Charles Perrault vai registrar essas histórias em 1700 e pouco, ali no século XVIII. E aqui nós temos a Bela Adormecida, Chapeuzinho Vermelho, o Barba Azul, Gato de Botas, As Fadas, Cinderela, Rica, o Topetudo, o Pequeno Polegar e Pele de Asno. Tanto que algumas dessas histórias fazem alusão, assim, são muito parecidas com outras histórias que eu li no A Menina do Capuz Vermelhos e Outros Contos de Dar Medo, né? Que também é um livro de contos de fadas. A história do Pequeno Polegar é muito similar à história de João e Maria, né? Que vai falar sobre esses garotos, os pais estão passando fome e não conseguem mais alimentá-los, então eles resolvem deixá-los na floresta. O Pequeno Polegar sempre consegue uma estratégia para voltar, até que não consegue mais. No caso de João e Maria, eles encontram uma bruxa e o Pequeno Polegar e seus irmãos vão encontrar um ogro que come criancinhas. Então a gente percebe similaridades entre algumas dessas histórias e outras, independente da pessoa que as registrou, mas o Charles Perrault foi um dos principais nomes aí que fez esses registros, junto com os irmãos Grimm, né? E Charles Perrault tem alguns também. E este livro está a coisa mais linda, né? Porque ele é todo ilustrado. As páginas também mudam, porque algumas páginas são mais ásperas, outras têm aquele papel mais de revista. Então o trabalho gráfico da Kozak nesse livro está lindíssimo. Também é um bom livro para se ler para um público mais novo, mas depende da história. Algumas histórias podem ser lidas, outras não, porque eles têm algumas coisinhas mais pesadas para crianças. Por exemplo, a própria história do Barba Azul, né, que é um homem que mata suas esposas. Barba Azul é conhecido como uma expressão masculina para a viúva negra. Então essa história do Barba Azul não é muito recomendada. E a moral, às vezes, que ele dá, ele sempre faz a moral no final das histórias, e às vezes eu acho um pouco irônico, né? Mas você consegue selecionar algumas, se quiser ler para uma criança, mas não todas. Ou quem sabe editar aí algumas partes enquanto estiver lendo. Trabalho incrível da Kozak, gente. A folha de guarda tá linda. Olha de trás como é linda também. Tudo maravilhoso. Como eu não fiz vídeo desse, vou mostrar mais um pouquinho aqui. Não pretendo fazer um vídeo separado. E é isso, gente. Essas foram as leituras do mês de novembro. Esse vídeo tá enorme, mas porque foram muitas. Eu tive um mês bem produtivo. Tem gente que costuma perguntar, né? Ah, como você consegue ler tanto? É meio que não assistindo tanta televisão, né? Eu costumo assistir muitas séries. Tô bem parada de séries. Adoro séries também, mas eu acabo preferindo ler. Então, priorizando a leitura, a gente consegue chegar lá. Eu leio um pouco por dia, tem dias que eu nem leio, então é possível.
Tá aqui, essas foram as leituras do mês de novembro. Foi um mês bem produtivo, não só no quesito de muitas leituras, mas na qualidade das leituras. Eu gostei muito dos livros que eu li. Alguns preferidos aqui no meio e todas as leituras muito agradáveis e gostosas. Então, espero que dezembro também seja um mês tão bom quanto. Nós já estamos no meio de dezembro, né? Gravei este vídeo com atraso mesmo. E tô gostando do mês de dezembro. Inclusive, li um livro que virou já favorito da vida. Mas depois conversamos mais sobre isso. Deixa aqui embaixo quais foram as suas últimas leituras, o que você anda lendo, o que é que você tá gostando no momento, o que você pretende ler, enfim, vamos conversar. Vou deixar aqui 2 sugestões de vídeos. Não esquece de curtir se gostou aqui embaixo, se inscrever no canal. Beijos e até a próxima.